Beleza, vamos dar sequência no curso aqui. Agora o objetivo dessa aula é mostrar para vocês uma visão geral do nosso sistema aqui e como que a gente vai desenvolver ele, tá? A gente vai desenvolver um sistema bem simples, é só um catálogo de pessoas que a gente salva endereço e telefone, tá? Esse tipo de sistema aqui seria muito útil para serviços de teleatendimento, de teleentrega, por exemplo, pizzarias ou entregas de gás, por exemplo, né, farmácias que fazem entregas, então serviços de teleentregas. Tá? Esses serviços de teleentregas, geralmente eles precisam de um cadastro das pessoas, onde eles podem salvar o nome da pessoa, o endereço e os telefones da pessoa também. De forma que quando a pessoa liga para eles, eles conseguem utilizar o identificador de chamadas do telefone para fazer um carregamento prévio dos dados desse cliente e assim acelerar o atendimento, porque o cliente não precisa repassar os dados quando está cadastrado, tá? O nosso sistema ele vai ser dividido basicamente em 4 camadas. Aqui a gente tem a camada de modelo, onde a gente definiu as principais entidades que o nosso sistema vai ter. Então a gente vai cadastrar uma pessoa usando o nome e o CPF dessa pessoa, tá? A gente vai fazer validação aqui nesse CPF, vamos fazer isso testando também, tá ok? Uma pessoa ela pode ter vários telefones, então a pessoa ela pode ter um telefone residencial, um telefone celular, ou pode ter até mais de um telefone celular, como às vezes acontece. Essa pessoa pode entrar em contato e através desse número de telefone a gente consegue identificar a pessoa, tá? E a pessoa que tem um endereço, logrador, o número, complemento, bairro, cidade e estado, tá? Aqui, dados simples, a gente vai utilizar só tipos string e inteiros aqui quando precisar. Tudo bem? Então, esses aqui são os dados que a gente vai salvar no nosso banco de dados para as pessoas, são as nossas entidades de modelo. E aqui, do lado esquerdo, aqui, vocês podem ver que o nosso sistema vai ser dividido em 3 camadas. Tá? A gente vai ter uma camada de nível superior, que é a camada de resource. Essa camada aqui é onde ela vai oferecer os endpoints, né, do nosso sistema REST. Tá ok? E aqui a gente vai oferecer 3 métodos. Um método chamado salvar nova, que a gente vai salvar uma nova pessoa, tá? Ele vai retornar aqui um response entity para a gente, com o status 201 created, quando for criado, tá ok? A gente vai poder buscar uma pessoa utilizando o número do telefone dela, né? Usando um telefone, então a gente vai passar um DDD e um número, e a gente vai conseguir buscar essa pessoa por esse telefone, tá ok? E também a gente pode filtrar pessoas aqui. Isso aqui eu vou mostrar para vocês porque a gente vai ter testes de integração com o nosso banco de dados. Nessa camada aqui a gente vai fazer testes de sistema, certo? Esses testes de sistema aqui que a gente vai fazer a gente vai escrever testes que vai conectar no nosso endpoint, certo? E lá no nosso endpoint vai fazer chamadas HTTP, certo? E aí a gente vai verificar a resposta também, uma resposta HTTP que vai voltar, a gente vai verificar os dados dessa resposta aqui nesse nível mais alto aqui de testes de sistema, certo? Depois a gente vai ter aqui uma camada de serviço aqui abaixo. Essa camada de serviço aqui é onde ficam as regras de negócio da nossa aplicação. Não vai haver tantas regras de negócio complexas, porque a ideia é que a gente seja sucinto nesse curso. A gente vai ter simplesmente um método salvar, que vai ter uma regra básica que não vai deixar salvar 2 pessoas com o mesmo CPF e com o mesmo número de telefone, basicamente essa regra. A gente vai buscar uma pessoa pelo telefone, tá ok? Não tem regra complexa, a gente simplesmente vai verificar se tem essa pessoa salva pelo número do telefone. E aqui a gente vai fazer também um método que filtra, tá? Nessa camada de serviço, como é a nossa camada de regra de negócio, que a gente vai fazer basicamente teste unitário. E teste unitário bem simples mesmo. Tá ok? A gente vai mocar as chamadas com o banco de dados e a gente vai verificar as respostas aqui nas nossas regras de negócio, tá? Isso aqui vai ser nessa camada aqui é que a gente vai fazer os testes unitários. Então aqui em cima a gente vai fazer testes de sistema, chamando o endpoint através das requisições HTTP, e aqui a gente vai fazer testes unitários, tá ok? E aqui embaixo aqui a gente vai ter a nossa camada de repositório, que é onde fica a nossa camada de persistência de dados. Tá? Então aqui a gente vai ter um pessoa repository que vai utilizar o Spring Data, tá? Para fazer conexão com o banco de dados. E aqui a gente vai ter alguns métodos chamados find by CPF, find by telefone, pelo DDD e o número do telefone, e um método aqui de filtrar. Esse método filtrar aqui a gente vai implementar ele. Então a gente vai ter 2 níveis de implementação aqui no nosso camada de repositório. Tá? A gente vai utilizar aquelas carries que são construídas pelo nome do método aqui na camada do repository,
tá ok? E a gente também vai utilizar testes, né, de integração para verificar métodos que a gente implementa na mão, como vai ser o caso desse filtrar aqui. Na aula específica de teste de integração, eu vou mostrar para vocês como que faz isso. E aqui eu tenho um filtro de pessoas onde eu vou passar os dados que eu quero buscar das pessoas que vão ser utilizadas nesse método filtrar aqui, tá ok? Então esse aqui é um overview do sistema que a gente vai desenvolver neste curso, tá ok? Lembrando, na camada de serviço a gente vai utilizar testes unitários, tá ok? Os testes mais simples das regras de negócio. Aqui no nosso padrão de repository a gente vai utilizar os testes de integração, então a gente vai integrar a nossa aplicação com o banco de dados e vamos executar testes de integração nessa camada de repositório aqui para verificar se a integração entre a aplicação e o banco de dados está funcionando corretamente. E aqui em cima a gente vai fazer teste de sistema, a gente vai fazer chamadas HTTP aqui, e essas chamadas vão chegar nesses endpoints. Nesse teste a gente vai chamar todos os níveis da aplicação, então ele vai chamar a camada de serviço para validar as regras de negócio, vai chamar a camada de dados para verificar os dados que estão presentes no banco de dados, vai subir um banco de dados também e vai devolver as respostas para a gente através de requisições HTTP nas quais a gente vai validar, tá? Dando já uma visão futura do nosso curso, a gente vai começar aqui pela camada de serviço, porque são testes unitários, são mais simples de escrever, tá ok? Então a gente vai escrever os testes unitários aqui inicialmente, depois a gente vai fazer os testes de integração com o banco de dados e por último a gente vai desenvolver os testes de sistema. E aí a gente vai dar aí 3 níveis de testabilidade utilizando o Spring Boot com o TDD. Tá ok? Bom, então a partir da próxima aula a gente já vai para começar a fazer o código e até lá!